pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti. Contemplas e malícias bem longe de nós vão. Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de todos. A gente cantou essa canção e eu a coloquei como primeira música, porque ela nos traz a temática da reflexão desta noite. E eu quero cantar com vocês novamente só a segunda estrofe. Janine, coloca pra gente aí. Isso. A segunda estrofe. E nessa segunda estrofe se desenvolve praticamente o eixo central do que nós vamos falar daqui a pouco na mensagem. E eu gostaria que a gente não só cantasse, como nós apreciássemos a letra e que nós agíssemos conforme esta letra. Pois sendo por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Amém. Guarde bem esta mensagem.
dessa estrofe, que durante a reflexão teremos isso como a marca central da mensagem de hoje à noite. E é esse Jesus que nos ama, que nós proclamamos, nós declaramos: bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos Perante meu Deus estará. aleluia, algo mais que alegre. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais
algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se nós queremos ser alvo mais que a neve, nós precisamos refletir a imagem, a glória de Cristo. E essa pureza, essa luz está nele e não nós. Mas que Cristo em nós reflita a sua luz. E para isso nós precisamos desejar estar mais perto do Senhor cada vez mais. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, Que me una a ti. sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, De ti. andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, Meu Deus, de ti. minha alma cantará a ti, Senhor. Aleluia. Cheia de gratidão, Senhor teu sempre te suplicar, mais perto quero estar, aleluia, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. A igreja fecha os olhos e nossa irmã Paulo nos conduz em oração. Senhor, mais perto queremos estar cada dia, cada vez mais de Ti. Pai, Tu és o nosso amado Deus. Aleluia, Tu és Deus. o nosso bendito Salvador. Pai, Tu és aquele que nos torna mais alvo do que a neve. Pai, obrigada, Senhor, por nos aceitar. Obrigada, Senhor, por aceitar as nossas vidas. Louvado seja Obrigada, teu Senhor, nome, por Senhor. ter nos encontrado. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grande que nós não podemos nem sequer expressar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, por este amor, por esta misericórdia. Nós te louvamos por estarmos unidos, Senhor, como família, adorando o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Abençoa cada um que está aqui. Grandioso és tu, Abençoa ó cada Pai. um daqueles que está nos assistindo pelo Instagram. Em nome Pai, de Jesus, nós Deus. te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Eu convido a todos a se colocarem em pé, em nome de Jesus. E nesse momento, eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando. E não só estão nos visitando, a todos os irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, Eliandre. Mas nós queremos agradecer a Deus pela a presença, a visita da Nathalie. Né? Tá ali. Vocês sabem com quem a Nathalie parece? É com ele mesmo, filho do Renato. É nós, né? Nathalie, seja bem-vinda, Deus te abençoe. É com muito carinho que a gente te recebe aqui nesta noite. Queremos também... Tem uma pessoa que há mais de 6 meses falou assim: a partir de agora o senhor nunca mais vai deixar de me ver aqui na igreja. Gente, não fala as coisas para mim não, porque se falar eu conto. É ela ali mesmo, Ana Paula. Foi só ela falar e nunca mais vi. Mas hoje ela volta e falou: nunca mais, pastor. A memória do coração nunca se apaga, Ana Paula. Você... A Pitoco, que já está uma pitocona, está grande, que é a Larissa, né? Ana Cláudia e o Cairo, são pessoas amadas e sempre são e serão bem-vindos em nome de Jesus. Temos a alegria também de congregar hoje, cultuar a Deus hoje. Eu vou falar pelo nome conhecido popular, tá bom? É o seu Mazin. Seu Mazin, vocês veem aí, ó, aquele cara feioso que faltou hoje, é o pai dele. É o pai do Kel, da Keira. Bom, da Yolane, seja bem-vindo, seu Mazin. É uma alegria ter o senhor aqui conosco, amém? A todos os irmãos, que a grande e gloriosa paz do Senhor esteja no coração de todos. E nesse momento nós vamos continuar em pé e exaltando o Senhor com uma canção que diz: te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifesta
manifestará neste dia, trazendo vitória a nossas vidas. Te exaltamos, ó Deus, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória a nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória a nossas vidas. Aleluia! Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Oh, aleluia! Quem impedirá o seu agir? Tu és grande, ó Deus, aleluia! Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Aleluia. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, a palavra de vitória já foi liberada a nós, a palavra de vitória já foi liberada a nós. A vitória é nosso, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. A Val não. Felizes com Jesus? Amém. O clima está mudando, a chuva está chegando, né? Graças a Deus. Os coffee estão diminuindo. Alguns não, né, Vitória? Alguns ainda estão na garganta. Mas é um tempo que ainda exige muita cautela, né? Secura, cuidados. E aqueles que têm carro, têm moto, cuidado, viu, Ronaldo? Só as primeiras chuvas faz esse asfalto virar um quiabinho. Vamos tomar cuidado, ficar mais atentos, porque chuva é benção e tem que ser recebida com muito cuidado também, essas bênçãos do Senhor. Antes de a gente cantar mais um hino, eu até vou tentar cantar com vocês, se a gente conseguir, na capela. Vamos ver se a gente consegue. Senão a gente vai dar um tomzinho só para ajudar.
Mas antes de a gente cantar, eu quero agradecer a Deus, porque a gente tem tantas coisas para ser grato, né? A gente passa reclamando o tempo todo, queixando. Mas a gente é assim, a gente faz essas coisas mas algumas coisas acontecem e que elas precisam ser citadas. E eu quero agradecer a Deus aqui pela nota 1000 da redação da Yasmin. Vamos aplaudir Yasmin, por favor? Amém. Amém. Eu fico muito orgulhoso, primeiro, porque Yasmin, né, lindona, queridona. Aí, imagine, alguém da IBNC tirou nota 1000 da redação. O pessoal passa, essa igrejinha aí de gente pequena, gente feia. Mas tira nota 1000. A diferença está nisso, né? A gente tem nota 1000. Parabéns, Yasmin. E quem é fera em redação, é fera em pregação, é fera em dar aula. Então, se você quis botar no estado que tirou nota 1000, então vai ter que fazer nota 1000 aqui também. Deus te abençoe, Yasmin. Seja feliz. Irmãos, como é bom ver essa juventude, nessa meninada aí, vencendo os desafios, passando em vestibulares, fazendo seus cursos. Que a bênção do Senhor continue sobre nossos filhos, né? E que cada criança, cada adolescente, cada jovem continuem assim, abertos para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Há aqueles que entendem que ser instrumento nas mãos do Senhor é só se for pastor missionário. Não. Você é instrumento nas mãos do Senhor se for um bom médico, um bom mecânico, um bom funcionário, um bom professor. Todo mundo que exerce com excelência, né, com zelo a sua profissão, é um instrumento nas mãos do Senhor, né? E cada um na sua área. Então, que Deus abençoe essa juventude e que tenhamos excelentes aqui jovens que consigam dizer, valeu a pena, né, estudar, valeu a pena persistir. A luta não foi menor do que a dos outros, mas valeu a pena chegar onde nós chegamos. E que cheguemos nessa situação com muita humildade, com muita sabedoria e, sobretudo, como instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, quer o quê? Quer comais, quer bebais, quer seja professora, quer seja mecânico, quer seja pedreiro, quer seja açougueiro, quer seja o que for. Façais tudo o quê? A honra e a glória do Senhor. E a outra coisa que eu quero dizer é que acabou, viu? Meninas, acabou. Se tinha esperança, agora acabou. Samuel está namorando. Vamos bater palma para ele. Ai, ficou com vergonha. Envergonhou o menino. Ontem ele pediu a moça em namoro. Não consegue nem olhar para frente mais. Eu achava que não tinha mais essas coisas, mas tem. Negócio de romance, de rosinha, de ir pro parque, piquenique. Aceita namorar comigo? Irmão, como é bom a gente ser feliz, né? A gente ser tranquilo. Mas, olha, meninada aí, ó, que tinha esperança, acabou. Acabou não, Deus teve de cada um e vai dar tudo certo, né? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ver se a gente consegue cantar isso na capela? Tá baixo. Vamos lá? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifique seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifique seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, ele exaltado no céu. Aleluia, toda honra, toda glória ao Senhor. Amém. E agora esse Senhor que é exaltado, ele pagou um preço muito alto por nós. Ainda em pé. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava e nos ia redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas
militei e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, Pai. Aleluia. Nós te agradecemos porque no Senhor nós temos esse privilégio, Deus, de sermos resgatados, Senhor, sermos comprados, sermos, Senhor, atendidos. O Senhor ouviu o nosso clamor, Pai. Como Tu és belo, ó Deus, como Tu amas, Senhor, cada vida. Obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, Deus. Nós temos a esperança, Deus, nós temos o perdão, Pai, nós temos a Tua presença, Senhor. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus, Pai. Em Ti nós somos nova criatura. Senhor, muito obrigado por esse momento de louvor até aqui. Obrigado, Pai, por essa presença. Obrigado por cada vida. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar agora aqueles que vão contribuir com suas ofertas, seus dízimos. Que tua casa, Senhor, seja mantida, Senhor, com muita dignidade e tudo para a honra e glória, Senhor, louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar os irmãos. E durante esse vídeo, vocês que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, podem deixar no gasofilásico. Essa palavra seja mantida, não esquecida, mas guardada no coração. Amém? Que o Senhor abençoe os ofertantes. Essas ofertas sejam feitas, sejam utilizadas com muita responsabilidade. Querido, nós vamos continuar com a nossa adoração ao Senhor. E neste momento a gente pede que a tia Yasmin e a monitora, eu não sei quem são as monitoras, Lucilene e Amanda, podem sair com as crianças. Eu vou servir isso aí para vocês no final, tá bom? As crianças podem sair com as tias. Não devolva nenhuma durante o culto. Deixa tudo lá. Se der trabalho, fica lá.
Hoje eu não trouxe o caderno de pregação. Não sei se isso é bom ou é ruim em relação a tempo. Às vezes não é tão bom, né? Mas hoje tem ceia, a gente vai fazer uma reflexão breve. E queremos, logo após, distribuir os elementos da ceia. Essa semana, vou contar um episódio para vocês. Eu fui ao Sacolão. A Mariane tinha pedido para comprar um trem lá, eu fui lá comprar. Quando eu passei pelo caixa, tinha um senhor vendendo paçoquinhas, né? Ele chegou perto de mim e falou assim. Ele fala, meu senhor, eu já, você compra paçoquinha minha? Eu falei, rapaz, eu não quero paçoca não. Aí ele olhou para mim e falou assim, por que eu e você, nós somos tão feios assim? Até eu olhei para trás, ele está falando com alguém, né? Por que nós estamos tão feios assim? A gente nasceu assim. Aí ele disse, será que a gente não é filho de Deus, não? Que Deus é tão bonito. Eu falei assim, mas o senhor é bonito. Ele, mas você é feio. Você vê aí, a pessoa não tem a visão real das coisas, né? A gente tem que amar. Vocês estão rindo porque não é vocês que for chamar de feio na rua, perto de todo mundo. Um monte de gente ouvindo lá no mercado, e eu querendo ser educado com aquele senhorzinho, ao mesmo tempo, rapaz. Gente, vamos fazer uma reflexão. Espero ser breve sobre esse tema. Esse tema, ele me chamou muita atenção porque quando eu pensei no texto, eu queria fazer algo que fosse curto e que eu pudesse adaptar a ceia sem que fosse a mesma coisa, né? Que sempre é a mesma coisa, né? E que não é nenhum problema. Ouvir a mesma coisa é sempre bom também, porque traz à memória o sacrifício de Cristo, né, por nós. Mas eu queria fazer uma abordagem hoje, fazendo uma alusão exatamente a esse cenário do sacrifício e a morte de Jesus, que é o que a ceia nos traz à memória, né? A ceia nos traz essa visão, esse cumprimento. A gente vê isso como uma ordenança, né? Uma ordem dada por Jesus. Então eu pensei no texto e falei, vou desenvolver uma reflexão rápida sobre isso. E olhando para um texto, o texto em si não fala exatamente isso que o tema da mensagem expõe, mas é esse tema que eu quero extrair do texto, né? E me veio assim várias alternativas de temas. E eu pensei, não, eu vou colocar esse. O que eu não consegui aprender com a cruz. E eu queria enfatizar nessa reflexão que se houve ou não aprendizado, a culpa não é da cruz. Eu já queria que ficasse bem claro, né? Assim, não é que a cruz não falou, a cruz não ensinou. E quando eu falo de cruz, eu estou entendendo o contexto, dentro do contexto que todos nós sabemos que estamos nos referindo à cruz de Cristo, né? Toda a história, toda a trajetória, toda a passagem de Jesus pela cruz de Cristo. E esse tema, ele poderia até ser assim uma ofensa. E alguém fala assim, não, mas eu já aprendi muito. Então, se você já aprendeu muito com a cruz de Cristo,
e o que eu vou expor aqui você já aprendeu, então essa mensagem não é para você. Mas não tem nenhum problema você ouvi-la. Mas eu não sei quantos de nós temos o cuidado de parar para refletir, e eu falo isso com muito zelo, pelo seguinte: de parar e refletir naquilo que de fato aconteceu na história e que trouxe para nós a pessoa de Jesus Cristo. Toda a história. Por exemplo, quantos de nós já paramos alguma vez para falar, para refletir, para pensar assim: poxa, Moisés não entrou na terra prometida porque ele deu 2 batidas na pedra, né? Parece que fica sem lógica esse negócio, sem sentido, né? E como este evento e vários outros, a gente tem vários que a gente às vezes faz passar batido na nossa vida. E aí onde vem a minha grande preocupação como pastor de igreja e como alguém que tenta ensinar alguma coisa num seminário. Às vezes a gente armazena na memória mais um evento pós-Cristo, e que não é nenhum problema isso também. Mas, por exemplo, a gente marca na nossa história, talvez a reforma protestante, o congresso tal, o passeio tal, né, o dia dos milagres tal. A gente traz essas coisas e guarda na memória e começa a refletir: nossa, aquele culto foi maravilhoso, aquele evento foi espetacular, aquele congresso foi sensacional. E na verdade tudo isso é bom, é legal, mas assim, nada disso aconteceria se essas coisas bíblicas não acontecessem. Então às vezes a gente foca mais naquilo que é evento pós do que o evento original, o que gerou as coisas. E aí a gente vive como que encantado. Eu gostaria muito que cada um de nós entrássemos numa igreja, não porque o evento foi maravilhoso, não porque as músicas foram bem tocadas, não porque a banda fez um sucesso, que seja isso, que faça sucesso, que toque bem, que as músicas sejam maravilhosas, mas eu entrei naquele congresso porque Cristo morreu por mim. Muda a história. Nosso olhar volta para aquilo que é a origem. E é lamentável quando você não tem congresso, você não tem uma banda musical de excelência, e aquele lugar não atrai mais ninguém, porque o evangelho não é o que atrai. A mensagem de Cristo não é o que atrai. Isso me faz pensar naqueles que nunca conheceram a Cristo. Me faz pensar naqueles que mudam de igreja porque falam: eu não via movimento. Se soubesse que o movimento de Jesus, na época que surgiu essa mensagem cristã, era nas aldeias, em lugares públicos, no meio de sol, pessoas necessitadas, certamente a gente não ia ficar iludido com pregador de excelência, com tocador de excelência. Tem algum problema? Nenhum problema. É bom? É. Mas o dia que a gente fizer um evento aqui na igreja, hoje está sendo pregada a palavra do Senhor, como todos os domingos, todos os cultos a gente faz aqui. Mas no dia que eu falar assim: olha, o Thales Roberto, é isso? O Thales Roberto vai vir cantar aqui e a igreja encher, irmão, eu não fico na igreja. Eu não fico nesse culto. Porque se o Senhor não atrair as pessoas, e as pessoas vêm por causa de Thales Roberto, não é o lugar que eu quero estar. Eu quero estar onde Thales Roberto canta, mas sobretudo porque eu estou aqui, porque o Senhor está neste lugar, né? E eu vejo gente se matando, se esforçando para procurar esses lugares. Tem problema? Não.
Mas eu fico pensando, onde é que Deus te colocou? Né? E para que Deus te colocou em tal lugar? E são essas coisas que talvez nos faz tirar os olhos daquilo que é principal. E aí eu comecei a refletir dentro de mim e me chamando a atenção sobre isso. O que eu não consegui aprender com a cruz? Hoje eu ia cantar propositadamente um hino que nós já conhecemos, O de cruz ceregeu, dela um dia fugiu, como emblema, semblante de dor, né? Eu ia trazer essa reflexão, esse hino. Eu falei, não, gente, eu vou ficar muito repetitivo. Então eu preferi conversar com vocês através da reflexão. Exatamente isso aí. O que eu não consegui aprender com a cruz? E aí eu quero agora personalizar, individualizar. Quantos aqui conhecem a história de Jesus na cruz? Levante a mão. Todos nós. Vale a pena eu falar dessa história para todo mundo? Vale. Vale a pena eu estar aqui por causa dessa história? Vale. Mas a gente vai mudando com o tempo. A gente vai perdendo foco. E a gente vai selecionando. E olha que eu sou uma das pessoas mais liberais para isso. Não tem problema nenhum a gente congregar aonde quiser congregar, estar aonde quiser estar. Mas aonde eu estiver, se não for por causa de Cristo, não tem sentido. Quantas pessoas já cantaram comigo assim? Cantaram comigo não, cantaram na igreja. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Né? E aí a gente também tem uma música muito comum entre nós que diz assim: eu sou feliz. Será que é porque Cristo quer? Ou é porque a gente é feliz porque os homens nos fazem felizes, as bandas nos fazem felizes? E aí eu sou admirador da Igreja Católica. Quando ela ensina a sua plateia, ensina os seus membrados, assim, olha, todas as vezes que você passar numa igreja, irmãos, isso é de emocionar. Tem nossas falhas doutrinárias em todos os lugares? Tem. Mas a Igreja Católica ensina, eu falo isso que ensina, mas eu nunca fui da Igreja Católica, é pelo que eu observo. A Igreja Católica ensina já todas as vezes que você passar em frente a uma igreja, faça o quê? Caramba! E do nada você está no olho, está alguém fazendo assim. Do nada você está no trânsito, alguém está fazendo assim. Cara, isso é muito legal. E não é porque eu estou fazendo um gesto da cruz, não. É legal porque entendeu que a cruz, a igreja representa a cruz. A cruz vem dos ensinamentos da igreja. É algo importante para nós. E eu não quero fazer nenhuma discriminação, mas até quem não está sobriamente equilibrado, às vezes está embriagado, chega perto da igreja. Vocês entendem que até embriagado, a igreja é uma marca para ele. Até embriagado, o sinal da cruz é uma marca para essas pessoas. E aí a gente aprendeu que quem faz sinal da cruz é do diabo. Que ensinamento é esse? Bobo, errôneo, né? Só que eu não estou trabalhando a questão doutrinária, estou trabalhando a questão real. E por isso a pergunta: o que consegui aprender com a cruz? Se eu fosse fazer uma entrevista aqui, e vocês fossem me preencher um questionário, eu ficaria curioso de perguntar isso para vocês me responderem o que eu aprendi com a cruz e o que eu não aprendi com a cruz. Vou ler o texto para vocês, para a gente não delongar muito. Próximo slide.
O texto é Lucas 23, esse texto se repete em outros evangelhos, né? 33 e 34. É isso mesmo. Olha o que diz o texto. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, em hebraico essa palavra significa Gólgota. Mas quando chegaram ao lugar chamado Calvário, qual o nome da nossa igreja? Qual o nome da nossa igreja? Eu ouvi outra coisa, a primeira resposta. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores que estavam ali, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Irmãos, essa frase, esse texto, esses 2 versos, dá uma aula enorme. Mas eu vou me ater só a essa frase aqui, tanto é que só tem mais um slide, a nossa reflexão, a nossa conversa, né? Mas olha, eu vou fazer questão de citar para vocês da minha forma. Quando chegaram no Gólgota, quando chegaram no Calvário, isso aí quer dizer caveira, né? Imagine vocês, Gólgota, caveira, dor. Quando chega, quem se aproxima desse lugar para ali ficar, já se aproxima em pavor. No Brasil tem, esqueci, irmão, da minha memória, está só Jesus na causa. Acho que é não sei se é isso o nome que eu vou falar. No Brasil tem um tal do júri do crime. É isso? Quando põe os pneus assim, bota os caras lá dentro e põe fogo. Tribunal do crime. A Elane é de lá, né? Ela conhece. Então assim, quando esses traficantes, esses bandidinhos, traem a sua gangue, né, o seu grupo, eles fazem o tribunal do crime. Então eles colocam assim, uns 4, 5, 6 pneus, né? Põe um camarada ali dentro amarrado e joga fogo. Eu fico imaginando, se eu sou pego numa situação dessa, que traí a minha facção, traí meu grupo, e eles me pegam, só de me pegar e falar, você vai para o tribunal do crime, eu já morri. Eu já morri. De pavor, de pânico. E assim, eles fazem isso rindo, aí, e xingando, né? Seu traidor, parará. Criminoso matando criminoso. Agora imagine o pavor, a dor, sabe? Olha, eu vou morrer. E vou morrer porque eu fiz coisa errada. Aqui nem foi. Nem foi. Então, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Exatamente o lado humano do cenário. Então, levaram ali para o lado do Calvário e colocaram do lado dele, olha só, um criminoso, um malfeitor de um lado e de outro, Jesus. Então, quando você chega num cenário desse e tem um criminoso de um lado, um criminoso do outro, qual é a interpretação que você já tem de imediato? Estão me tratando como um criminoso. E aí eu pergunto, o que eu não aprendi com a cruz? Olhar para o desenho, olhar para o filme, olhar para as encenações é fácil. Mas quantas mensagens são passadas nesse contexto? Desde lá do Gólgota, do Calvário. Olha o tanto de coisa que vai sendo ensinado para a gente. E a gente ignora, a gente fica com o lado romântico. É muito fácil você, Jesus morreu por mim. Não, ele sofreu muito. Não é só morreu por mim, não, ele sofreu muito. E a Bíblia diz que o seu suor se tornava gotas de sangue. E
eu acho que a gente ignora tudo isso porque dia após dia parece que eu não vejo isso na cruz. Eu faço qualquer coisa na minha vida menos valorizar aquilo que Jesus passou. Então o que eu não aprendi com a cruz? Gente, ele morreu com sacrifício, com dor, com lágrimas, com angústia. E eu olho isso assim, é um filme, não sou eu mesmo. O problema é que transformaram a cruz em igreja. E a igreja não é capaz de representar a cruz, que de fato é o que significa para nós. Então a gente começa a entender que a igreja é o que de fato representa Jesus Cristo nesse contexto. Mas não, gente, olha para a cruz, olha para a história. A igreja é conforto, a igreja sabe o que é? É acomodações, a igreja é aquilo que é bom para todo mundo, mas a cruz é diferente. Então eu estou procurando uma igreja boa, uma igreja confortável, uma igreja grande, uma igreja com música boa, mas a cruz não ensina isso. A cruz nunca ensinou isso para nós. E sem contar que a gente, de forma tão displicente, a gente ignora todo o processo. A gente consegue falar com muito ar no pulmão, no peito, falando assim: e ele deixou a sua glória, o seu poder, o seu domínio, e se tornou um como nós. É verdade, mas é um igual a nós. E quando ele se tornou um igual a nós, ele mostrou que o ser humano é capaz de passar. E a gente ignora isso. Então tá lá, Jesus está indo para lá, foi levado lá, e tinha de um lado um criminoso de um lado, um criminoso do outro lado, e ele foi colocado lá. E nisso, Jesus não foi levado num carro com ar-condicionado para chegar no Gólgota. Jesus não foi levado com psicólogos, psiquiatras dando Gadenal, Rivotril, não. Fica tranquilo, você vai morrer por uma boa causa, vale a pena. Vou dar esse remédio para controlar teus ânimos, para tu não ficar em pânico. Tu não vai nem sentir, eu vou te dar uma anestesia. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Ele foi arrastado. Não foi só arrastado, não. Ele foi chicoteado. Pá. Deixa eu falar mais para vocês entenderem uma coisa, para nós entendermos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que era meu, o castigo que era para você, estava sobre ele. E o que eu não estou entendendo ainda com a cruz? Por que eu não faço algo por isso? Ele foi chicoteado, foi arrastado, e no meio do caminho ele perdeu as suas forças físicas, de tão exausto que estava. Foi levantada uma pessoa para levar a cruz com ele, levar aquela madeira pesada. Além de você morrer, você vai levar o instrumento que vai te matar. Olha o sofrimento de Jesus. Mas tranquilo. E quando ele está lá pendurado, quando ele está lá na cruz, depois de tudo isso, olha o que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu vou mostrar para vocês bem rápido. É o último slide. Eu vou ler aqui porque ele ficou pequenininho para mim, porque eu queria deixar tudo num slide só. Olha o que aconteceu lá no lugar chamado Gólgota. Vou ler aqui. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, é o mesmo lugar, o Calvário, tá? Só é outro texto. Olha só. Deram-lhe a beber vinho com fel. Não foi suquinho e Rivotril para ele ficar calmo. Ei, vinho aqui é porque o Anderson não está aqui. Mas nesse vinho que a gente dá aquela cheiradinha,
Esse é dos bons não, é vinagre. Coisa azeda, ruim. Vinho bom é bom de beber. Quem gosta? Não foi esse vinho que deram para Jesus, não. Foi um vinagre, que é chamado de vinho também. Vinho com fel. Mas ele não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E olha só, eu coloquei vinho com fel, amargo, desgosto, sem sabor. Aí eu destaquei também, são destaques meus, repartiram em si as suas vestes, expuseram a intimidade de Jesus. Ele não só bebeu vinho amargo, fizeram ele ficar nu, naqueles moldos que a gente conhece artisticamente falando. Expuseram a intimidade de Jesus. Isso ele já estava ali crucificado, né? E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. Mas isso não é reconhecimento. Isso aí estão falando para falar assim: isso aí é o rei. É zombação, né? Isso aí que diz que é o rei, onde ele está agora, o rei. E foram crucificados com eles 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Os que iam passando blasfemavam, sabe, criticavam, falavam: caramba, tu não valia nada mesmo. Maneando a cabeça, dizendo: o que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica? Está morto, está pendurado, está pelado, está exposto aí, ó, seu fracote. Maneando a cabeça, eles falavam dessa forma. Aí tirava onda: salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E de igual modo, os principais sacerdotes do grupo dos saduceus, os religiosos, os que sabem muito sobre a lei, e os anciões, escarnecendo, diziam: por que eu destaquei sacerdote e escribas? Porque é isso mesmo. As pessoas ficam mais submissas aos doutores do que ao Jesus, mais submissas aos líderes da igreja, à liderança da igreja, de forma até irresponsável, do que próprio Jesus. Então está aqui. Essas pessoas zombavam dele, escarneciam dele, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Eu volto a perguntar: o que eu não aprendi com a cruz? Olha como é que eles falavam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Estão zombando, estão criticando. Quantas vezes você, a gente já falou isso para Jesus, só que não no sentido de salvar a si mesmo. Quantas vezes nós já falamos: poxa Deus, tu já abençoou fulano, tu já curou ciclano, tu fez isso na vida de fulano, e na minha vida nada. Quando a gente faz isso, nós estamos zombando daquele que deu a vida na cruz por nós. E por que eu falo isso? O que eu não aprendi? Porque quando eu falo: Senhor, eu tenho visto tanta gente receber milagre, tanta gente receber cura. Gente, para de falar isso. Tem que falar pela fé, não por causa de homens. Mas se Deus curou fulano, Deus vai curar você. Para de falar que o plano de Deus não é o seu. O que Isaías fala para nós, Jeremias fala que os pensamentos do Senhor não são nossos pensamentos. Ele é que sabe o que pensa a nosso respeito. Mas assim, eu creio no Deus que fez milagre lá. Sim, eu creio, isso é verdade. Mas não afirmem aquilo que Deus não falou. Mas olha só: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Quantas vezes nossa fé é movida, não porque eu olho para a cruz, mas porque eu vejo os eventos depois da cruz. Senhor, tu curou minha sogra, Senhor, tu curou meu vizinho, Senhor, tu deste a casa, Senhor, eu também quero. Percebe que o olhar desviou? Percebe que o foco agora é outro?
E como se aquela morte na cruz fosse para que Jesus fosse uma referência que, ó, eu esqueci de você, mas você me lembrou que eu morri por alguém, e eu fiz isso por alguém, vou fazer por você também. Não é isso. Mas a gente começou a transformar essa vida religiosa, essa crença, em negócios onde Deus deve obrigação para nós. E quantas vezes eu pergunto, por que Deus não me deu ainda? Por que Deus não fez comigo? Deus tem feito isso com tantas pessoas e comigo não. Sabe o que significa isso? Que eu não aprendi com a cruz ainda quase nada. Porque o que a cruz representa eu esqueci. Mas o que ficou marcado depois da cruz e que aconteceu como evento na vida de alguém é que eu marquei no meu coração. E a gente é tão hipócrita. A gente é tão falso. Porque a gente fala assim: o Deus que curou o cego. Certo, isso é verdade, está registrado. Mas quantos de nós que fala isso já foi até um cego aqui no nosso mundo, falou assim: ó, eu vou orar e você vai ser curado? Percebe que a gente não faz isso? Sabe por quê? Porque a gente não tem esse acesso. Porque esse poder de curar não é nosso, é exclusivamente do Senhor. Mas olha como é que a nossa fé às vezes não é tão verdadeira. Ou pelo menos ela não é passada como verdadeira. Ó, o Deus que curou o cego Bartimeu, é esse Deus que eu vou orar, e Ele vai te curar. É assim que funcionam as coisas. Aonde que eu estou olhando? Para o evento e não para o Senhor do evento. O Senhor do evento, e eu vou falar agora para terminar a reflexão. O que eu não aprendi com a cruz? Eu não aprendi com a cruz o que está escrito no versículo. Pode deixar aí, gente. Que diz assim: Pai. Pode terminar comigo? Pai. Você aprendeu isso com a cruz? É isso que você fala? É isso que você faz? Ou tua fé está sustentada no positivismo? Tua fé está sustentada, sabe, naquilo que foi exposto, para dizer, tem que ser assim. A partir desse momento, se não for assim, então Deus que salvou a ti mesmo, cadê? A gente zomba dele. Sabe o que a Bíblia diz para mim, diz para você? Que todos os dias da nossa vida estão aonde? Contados. Quantos creem nisso? Pode dizer amém? Então aceita. Aceita. Pastor, eu não posso orar por cura? Pode. Porque essa hora Jesus pode pedir a mim, pode clamar, e eu vou responder. Mas a resposta é dele. A ordem é dele. A determinação é dele. A oração é minha comunicação, é meu contato com ele. É minha comunhão com ele. É minha confiança nele. Seria mais fácil se nós simplesmente orássemos e tudo se resolvia. E não é assim. Mas olha, eu vou concluir aqui. Salvou os outros, e esse mesmo não pôde salvar. Ele está lá pendurado. E a gente que não viu ele pendurado? Talvez a tendência é muito mais fácil de falar coisas piores ainda. E eu falo e pergunto: Deus, por que não? Deus, por que isso? Por que aquilo? Deus, mas tu não fez isso por alguém? Sim, eu fiz por tantas coisas, por tantas pessoas, por tantas situações. Mas o teu foco tem que ser na cruz. A gente não quer isso. É rei de Israel. Olha só. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Será que isso aconteceu no dia que Jesus estava lá no Calvário? Será que hoje não acontecem essas coisas? Senhor, se tu fizer, eu vou dar minha oferta. Senhor, se tu fizer, eu vou para a igreja. Primeiro ele tem que fazer, para depois você acreditar. Não é assim que a gente faz. Senhor,
até aqueles que estão em pecado, pecado não fosse de expressão nossa, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais vou pecar. Umas promessas loucas. E aí, aqui ainda tem, olha só o contexto. És rei de Israel. Eles colocaram o rei na cruz, prenderam o rei e falaram, és rei de Israel. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas eu destaquei de amarelinho, porque a gente fala aí, Senhor, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, Tu és aquele que faz, aquele que abriu o mar vermelho. Quem já falou isso? Não vamos ser hipócritas, nós já falamos. Eu falo, e é verdade, eu gosto de relatar isso. Porém, aqueles continuaram assim, desça da cruz e creremos nele. Eu posso até transformar isso aqui naquela situação. Primeiro eu vou parar de fumar para depois ser da igreja. Primeiro eu vou parar de me prostituir para depois ser da igreja. Primeiro eu vou parar de, sei lá, de errar para depois ser da igreja. Quem é que falou isso? Quando ele morreu, ele não estava olhando para o que você estava fazendo, porque eu estava fazendo. Quando ele morreu, ele olhou para o que ele estava fazendo, em nome de Deus. O foco dele era Jesus. O foco de Jesus era Deus, perdoe. O foco de Jesus era Deus. Quando o teu foco é Deus, quando o meu foco é Deus, quando o meu foco é Jesus Cristo, isso aqui, ó, não importa. Mas quando eu inverto a situação, eu esqueço algumas coisas. E aí, diz assim, confiou em Deus, depois venha livrá-lo agora. Ele não confiou em ti? Vem livrar agora. Aqui, ó, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Irmãos, aqui é um relato, e nessa frase eu vou terminar. Aqui é um relato. Se de fato lhe quer bem. É o tal do negacionismo da nossa vida humana. Por exemplo, não, mas o pastor Josias, ele não vai morrer de acidente. Ele é pastor, ele é dedicado. Deus não vai deixar isso acontecer com ele. Não, mas a missionária tal, não, doença nenhuma. A obra é grande. Olha para que a gente fala. Se de fato, Senhor, Deus, Tu quer bem para ele, como ele falou que sou filho de Deus, então resolve o problema dele aí. Ele está dizendo assim, ó, eu sou filho de Deus. Já que você é filho de Deus, e se Tu quer bem a ele, então prova que ele é teu filho. E qual foi o final de Jesus? Mas antes dele expirar, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí eu expliquei tudo isso aqui, e o tema não é isso aqui. E o tema eu vou terminar agora, nesse próximo 1 minuto e meio. Jesus, ele tinha todos os motivos humanamente falando, para não falar com Deus, para não pedir misericórdia. Para sair da cruz ele tinha poder se ele quisesse. Ele tinha todos os motivos para falar, Deus, queima todo mundo aí, Pai. Estão rindo da minha cara. Todo mundo errado. Aqueles soldados romanos que arrastavam Jesus, eles estavam levando Jesus ali, mas eles estavam cumprindo uma ordem que talvez não fosse a vontade pessoal deles. Cara, eu vou fazer porque assim, eu sou soldado e vou te colocar lá. Jesus olha para eles e fala assim, Pai, perdoa. Eles não estão fazendo porque é a intenção original deles. Mas algumas coisas a gente precisa entender.
Aqueles soldados, vou falar só dos soldados. Aqueles soldados, eles também fizeram questão de ignorar quem era a pessoa de Jesus. Como nós estamos fazendo hoje. A gente ignora. Mas, para concluir, diante de tantos motivos que nos contrariam, e essa é a mensagem de hoje, diante de tantos motivos que nos contrariam na vida, que nos fere, que causam injustiça em nós, quantos de nós usamos de compaixão com quem erra com a gente? Talvez seja isso que eu e você não aprendemos com a cruz. Quando alguém erra, a gente pede para Deus fazer justiça. Quando alguém nos agride, quando alguém, sabe, brinca com aquela frase, não toca no homem de Deus, no santo de Deus, muito mal compreendida, a gente pede para que aconteça logo uma coisa ruim. Senhor, prova para ele, Deus, que tu és santo, que tu és Deus, e que ninguém brinca com o homem de Deus. Talvez seja isso que eu e você precisamos aprender, a ter compaixão. E ter compaixão não é de quem é teu filho, não é de quem te pede perdão, não de quem foi só um erro. Não, compaixão de quem te agride, de quem te desrespeita, de quem não valoriza quem você é, quem te ofende. E quando você for dormir, você vai falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Se eu e você fizermos isso, eu vou sair daqui feliz dizendo: nós aprendemos com a cruz. Aleluia. Nós aprendemos com a cruz. Ela fala, ela ofende, ela agride, ele grita, ele bate. Tudo bem. Ninguém daqui para ser otário na mão de ninguém, para apanhar de ninguém. Mas se você está olhando para Cristo, você pode até se proteger, chamar a polícia, pode até criar suas situações de defesa, mas se não tiver olhar de compaixão, a gente não aprendeu nada com a cruz. Tudo isso Jesus passou e falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tem que ser muito divino para falar isso olhando para alguém que está te maltratando. Tem que ser muito divino para falar isso para alguém que está te ferindo, que está te machucando. Alguém está contrariando tudo que você ensinou, tudo que você passou. Mas foi exatamente assim que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes. Eu quero terminar aqui. Esse gesto, esse sacrifício que Jesus fez, não foi para te trazer numa igreja e ficar todo mês tomando um pãozinho aqui e vinhozinho, não. Foi para você e eu entender com a cruz e falar: Pai, me ensina a ter compaixão. A melhor coisa que tem é perdoar a esposa e perdoar o esposo. Não, a melhor coisa é brigar. Quando a gente briga com a esposa e depois pede perdão, é um negócio tão diferente. Até a roupa é diferente. A gente tá. Aí você vai dizendo, mas é jogo de interesse, né? Mas não foi isso que fizeram com Jesus, não. Fizeram foi rasgar a roupa dele. Fizeram foi colocar. Foi do melhor vinho, não. Vinho você pode tomar. Pastor, pode tomar vinho, pode tomar. Com sabedoria. Com dosagem decente. E se tomar vinho bom não der um para mim, você está com problema sério. Não foi isso que Jesus recebeu, não. Recebeu, expuseram a vergonha, passaram a lança, zombaram dele, da crença dele, submissão dele, e ele simplesmente, tudo isso, só em se aproximar daquele Gólgota, ele já estava em pavor, mas ele falou: Pai, de boa, Pai, perdoa eles,
que se não fosse isso, nem você, nem eu estaremos aqui dando graças a Deus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Não porque ninguém erra, ou porque alguém batizou, ou porque alguém levantou o braço. Estamos aqui porque Jesus perdoou os nossos pecados. E é isso. Por isso que eu te convido, não demora passar pelo ritual da igreja. Isso aqui é para você, para todos nós, porque Ele perdoou nossos pecados. Então Ele perdoou porque Ele teve compaixão. Se você ama, se você quer bem, se você está diante de sofrimento, aprenda com a cruz. Eu não sei se eu consigo pegar Janinho de surpresa. Você consegue achar do brado o seu nome dele naquele era um pecador, andava sem Jesus? Vamos fazer a capela só da primeira estrofe e o coro, por favor, antes de servir a ceia. Gente, eu canto, eu falo o brado de júbilos, porque a harpa cristã não tem domínio essas letras não, mas é questão de, é isso aí. Olha que coisa linda. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Samuel, consegue dar só para pegar o tom, um Mi maior, acho que, deixa eu só ver aqui. Era o pecador. Ré maior, vou baixar. Vamos cantar? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me Olha só que amor! Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levar. Mais uma estrofe? O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor! Que amor me... do céu descerá, e consigo então me levar. Mais uma estrofe. Vem Jesus amado, vem sem demorar, ansioso, vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor! Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Do céu descerá, e consigo então me levará. Última. Queres, pecador, gozar a salvação,
Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia, glória a Deus. Que este amor a gente consiga enxergar, essa compaixão a gente consiga ter, porque foi na cruz que a gente aprendeu, e é na cruz que nós estamos desenvolvendo o nosso foco, a nossa esperança. E essa cruz é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Pode sentar não. Fique em pé, fique em pé. E eu quero chamar aqui a Narayane, que é à frente, e a Elaine. Essas missionárias de Jesus. Podem pegar os elementos da ceia e subirem aqui no altar. Eu acho que a Narayane está trabalhando muito para a igreja, hein? As pouquinhas vai dominando o espaço aqui. Tem que cortar ela um pouquinho. Está trabalhando muito. Estenda as mãos de vocês, vamos orar pelos elementos da ceia. Pai, nós te damos graças por esse momento tão especial, tão querido. Obrigado pela vida, Senhor, da Elaine. Obrigado pela vida da Narayane, pessoas maravilhosas, amadas, que se dedicam, Senhor, a esta obra, se dedicam, Senhor, a esse trabalho. Estão sempre com um coração feliz, Senhor, pronto para te servir, para atuar. Que seja assim, Pai, em todo momento e cada vez mais forte, através do Espírito do Senhor sobre elas. Oramos pelos elementos, Senhor, da ceia, o suco de uva, Senhor, o pãozinho, que após esta oração eles passem a representar em nós o corpo e o sangue de Jesus. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Os que vão tomar ceia permaneçam em pé, os que não vão podem sentar, e as nossas irmãs estão liberadas para distribuir os elementos da ceia, enquanto toca uma musiquinha aí de fundo musical. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor é lindo. Nossa irmã Mariane vai recolher os cálices e nós vamos continuar louvando o Senhor. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Porque tivemos esse momento tão agradável, tão feliz. E nós clamamos a Ti, Senhor, que esta memória, esse gesto, seja, Deus, com conhecimento de causa, seja com dedicação, seja com amor. Porque de fato queremos cumprir para as Tuas ordenanças. Queremos sim, Senhor, fazer isso em memória desse histórico tão bonito, Pai, desse gesto tão bonito de Jesus na cruz, nos libertando, e pela fé nós temos esse privilégio de alcançar esta graça. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que aqui estiveram conosco, esses irmãos que se esforçaram para estar na Tua casa, aqueles que não puderam vir, Senhor, alcance com as Tuas misericórdias, com a Tua graça. Senhor, traz cura, traz força, traz alegria, opera, Senhor, maravilhas na vida dos Teus filhos. Pedimos a Deus que nos conceda um retorno para casa na Tua paz, na Tua segurança, uma semana de muita vitória e de muita paz, no nome de Jesus. Estenda as mãos de vocês, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Sentem 30 segundos, por favor.
Nathalie, muito obrigado por ter vindo, ter cultuado conosco, Deus te abençoe. E sempre que você desejar e quiser, essas portas estarão abertas para te receber aqui com muita alegria, amém? Senhor Mazin, Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo e sempre se eu desejar, nós estamos aqui para te receber com muito carinho, com muito amor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Ana Paula, vai falar aquela frase? Você nunca mais vai deixar de viver. Ana Paula, independente disso, você é amada por nós, seja bem-vinda. Você, suas filhas, seus filhos, sejam sempre bem-vindos. Irmãos, Deus abençoe vocês, sempre são bem-vindos, são abençoados e abençoadores. Domingo passado nós falamos da oferta da Ana Lu e deu certo, hein? Os irmãos se tocaram da oferta da Ana Lu e deram suas ofertinhas aí. Gostei, viu? Mas pode continuar, a oferta da Ana Lu é para sempre, né? Não é só para fazer gracinha no grupo, não. É para sempre. Deixa eu dar um recado para vocês. Dia 6 de dezembro, nós vamos ter o nosso Canta Brasil. Perdão. É Brasil também, né? Mas é Canta IBLC. E quarta-feira agora, nós já vamos ter uma primeira reunião técnica musical. Cadê? Avisa a Vitória, tá? Ela já está sabendo, está lá no grupo. Será 8 horas aqui na igreja. E vamos nos esforçar para que tenha uma boa música, bons ensaios, uma boa apresentação. E para a nossa cantina do dia 6 de dezembro, Canta IBNC, que é no Brasil e em Brasilinha, a gente tem como proposta fazer uma cantina após o Canta IBNC. Vão ser de 40 a 50 minutos de muita adoração, de muita oração, de bênção. Imagina a gente terminar um ano com esse tom de gratidão ao Senhor, exaltando a Deus através dos louvores e da oração. Vai ser muito bom. Eu peço que vocês convidem muitas pessoas para estarem conosco, para receber aqui um momento de oração muito agradável e receberem as bênçãos do Senhor, que é estar adorando o Senhor, né? A gente já tem para a nossa cantina a doação de 50 pastéis, tá ok? Aval é A separado, Val. Entendeu? A Val Sirene, vai ficar melhor assim. A Val Sirene doou 50 pastéis. Só que ela vai comprar também. Quem doa, compra. A Mariane, mas não de Mar. É de Maria. De Mamada. Mariane vai doar 20 mini pizzas. O Kel e a Thaís vão doar o molho do cachorro quente. No dia ele e a Janine estavam brigando. Negócio de pão. Não sei se deu certo ou não. Ela não falou comigo não. Ela está com esse negócio de balançar a cabeça, não sei o que quer dizer isso não. Mas quando der o nome, aí a secretária vai anotar. Então você não é obrigado a fazer nenhuma doação, mas vai ser muito bem agradecido se você fizer a sua doação. Porque a gente vai abençoar a igreja e nós vamos ter um retorno melhor para a igreja. Então a gente quer no dia da cantina oferecer pizza, cachorro-quente e pastel. Então se você puder gentilmente oferecer aí alguma coisa para ajudar a gente, bebida, refrigerante, mais 50 pastéis, o que você quiser, né? Pizza. A gente pede que você faça isso no coração, mas doe em dinheiro, porque nós vamos comprar no mesmo fornecedor, tá bom? Quem puder ajudar, nós vamos comprar no mesmo fornecedor, exceto refrigerante, sendo aquela latinha de 350 ml, 350 ou 310? 310, né? Padrãozinho, porque vai ter um preço para a gente fazer a cantina. Então, 310 ml, você pode doar e a gente vai estar recebendo, armazenando, e no dia vai ser um evento muito agradável. E vai ter uma cantina que vai gerar aí um retorno para a igreja. Eu recebi ao longo deste ano, não sei se está certo, se vai confirmar, mas eu vou falar. Já te disse, quando chega para mim eu falo, que parece que vamos ganhar uma pintura, parece que tem uma pintura aí sendo profetizada para a gente aqui, para melhorar nossas condições. Se Deus der a graça, essa pintura vai sair. Não vou falar o nome da pessoa, porque vai que ela muda de ideia, né? Mas a gente... E quem riu é porque
concorda. Uma pessoa que torce para o Palmeiras. Oh, Jesus. Tem uma promessa, mas gente, eu falo assim, mas é muito difícil doar uma pintura para a igreja, é muito difícil. Mas se vier, vai ser bênção, né? Para a gente dar uma melhorada aí. E essa cantina também vai ajudar para a gente fazer algumas melhorias. Vocês viram que nosso forro caiu, e nós precisamos juntar algumas coisinhas aí, um dinheirinho aí. Mas não se preocupe não. É para fazer a nossa festinha de socialização, de adoração, de encerramento, tá bom? Então se você quiser doar desses elementos alguma coisa para a gente, fica à vontade, nós vamos ter um prazer de anotar. E o que não for doado, a igreja vai comprar e vai oferecer no mesmo dia aqui, da mesma forma, tá bom? Queridos, uma excelente semana para vocês, uma bela semana de muito cuidado, muita cautela, porque as chuvas estão começando, e que na sexta-feira estejamos aqui com quem faz seminário, e domingo que vem culto novamente. Um beijo para vocês e até lá, se Deus quiser. Obrigado a todos.